Sejam bem-vindos a mais uma palestra na Fraternal. Hoje recebendo a palestrante Eliane Cruz, com o tema O Irmão do Filho Pródigo. Rádio e TV Fraternal sempre em sintonia com você. Olá! Que alegria estar aqui com você em mais uma palestra na Fraternal. Agradecemos aos benfeitores amigos pela oportunidade bendita de estarmos mais uma vez reunidos em torno do Evangelho de Jesus. Esse mestre amoroso, a quem nós humildemente pedimos, se conosco, divino amigo. Permita que sejamos guiados pela paz e pelo amor que vertem do teu meigo coração. Que assim seja. Por onde passava, Jesus arrastava atrás de si multidões. Nos dias de hoje, ele poderia ser considerado um popstar, alguém muito famoso, muito conhecido. Naturalmente, assim deveria ser, porque ele ouvia as pessoas, dava atenção para elas, ele realmente se importava com elas. E constantemente recebia convites para ir na casa de um, para ir na casa de outro. E numa dessas situações, em que ele se encontrava na casa de uma pessoa, ali junto com seus discípulos, fazendo a sua refeição, alguns fariseus se aproximando do local, foram perguntar para os seus discípulos: mas por que o seu mestre faz a refeição? Por que ele se senta à mesa junto com pecadores e com publicanos? Eles estavam sempre buscando uma forma de enredar Jesus em algum tipo de armadilha. Eles queriam desmoralizar Jesus. Eles queriam que Jesus perdesse seu crédito junto àquela população que o acompanhava. Então, Jesus, ouvindo aquele questionamento, ele mesmo foi responder. Ele disse: olha, entre outras coisas, não é? Não são os sãos que precisam de médico. Mas naquela situação específica, respondendo para aqueles fariseus, ele contou 3 parábolas. As parábolas são narrativas curtas, que têm sempre um fundo moral, têm a intenção de passar um ensinamento. E Jesus se utilizava muito delas para ensinar os valores que ele queria passar. Entre essas parábolas, ele falou a parábola do homem que tinha 2 filhos. A parábola do pai e dos 2 filhos. Que nós, comumente, conhecemos como a parábola do filho pródigo, que está registrada apenas no Evangelho de Lucas. A parábola que ele deu em resposta ao questionamento dos fariseus é a seguinte: um homem tinha 2 filhos. Num dado momento, o seu filho mais moço, portanto o caçula, lhe pediu: pai, me dê a minha parte da herança, eu preciso dela. Naquela sociedade, se um filho pedisse a herança para um pai ainda vivo, era como se ele estivesse dizendo para o pai: eu desejo a sua morte. Então me dê logo os meus bens. Porque os bens só podiam ser divididos após a morte do patriarca, do pai. Mas aquele filho, transgredindo a lei da época, pediu que o pai lhe adiantasse a herança. Ao contrário do que muitos poderiam pensar, o pai, ele não ofereceu resistência. Porque seria natural também que o pai, ele repreendesse aquele filho. Ele dissesse: ora, que absurdo, como você deseja a minha morte? Mas não. Ele muito tranquilamente aceitou a proposta do filho, dividiu os seus bens, dividiu a fazenda e falou para o seu filho: tome a sua parte, sem problema algum. O filho mais novo pegou a sua parte, vendeu a sua parte da fazenda e o mais rápido possível ele saiu da casa do pai, saiu daquela região, daquela comunidade e foi viver em outro lugar muito distante. O que também seria natural naquela circunstância, porque se ele já tinha desrespeitado o pai,
pedido para adiantar a sua parte da herança, ele não seria mais aceito naquele local. Ele não tinha mais espaço naquela família, tampouco dentro daquela comunidade. Por quê? Nós precisamos analisar o contexto histórico da época de Jesus. Como era a sociedade judaica quando tudo isso aconteceu? Então, as pessoas viviam, sim, no seu núcleo familiar, mas as comunidades, as vilas, eram poucas, tinham poucas famílias, eram poucas pessoas que moravam ali. Então, era como se fosse uma pequena cidade onde todos faziam parte de uma mesma família. Se ele ofendeu o pai, se ele ofendeu a família dele, ele tinha ofendido toda a comunidade. Então, de fato, ele precisaria se afastar. E assim ele fez. Foi viver numa terra distante. Muito rapidamente, ele gastou todos os recursos que ele tinha adquirido com a venda da sua parte da fazenda. Se viu, então, obrigado a procurar um emprego. E o único emprego que ele achou foi para cuidar dos porcos. Aqui também é interessante fazermos uma outra parada para falar de contexto histórico. Dentro da cultura judaica, o porco é um animal considerado impuro. Não se come carne de porco, não se manipula carne de porco e não se lida com porcos. Então, alguém que trabalhasse tratando de porcos tinha atingido o nível máximo da abjeção. Seria o que nós poderíamos dizer hoje que estava, de fato, no fundo do poço. E aquele moço que estava cuidando de porcos começou a passar fome, porque aquela região começou a sofrer com uma seca terrível. Então, todos ali começaram a passar fome, muita necessidade, e ele até mesmo desejava comer a comida dos porcos. Num momento de profunda tristeza, dor e sofrimento, ele se dá conta do ato impensado que ele havia cometido. E fala, por que eu estou aqui, sofrendo dessa forma, passando tanta necessidade, se na casa do meu pai tem tudo o que eu preciso, e mesmo os empregados do meu pai vivem muito melhor do que eu. Sabe o que eu acho que é melhor eu fazer? Eu vou engolir meu orgulho e vou voltar para a casa do meu pai. Quando eu lá estiver, vou dizer para o meu pai, pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou mais digno de ser chamado teu filho, mas, por favor, permita pelo menos que eu seja um dos seus empregados e trabalhe nas tuas terras. E assim o jovem fez. Saiu de onde estava, resolvido a voltar para a casa do seu pai e pedir então uma oportunidade de trabalho. E foi. Quando ele estava chegando perto da casa do pai, de longe o pai já ouviu. E saiu correndo em direção do filho. Antes que o filho chegasse na propriedade, o pai já estava ali diante dele. E o filho, ao ver o pai, de fato, disse aquelas palavras que ele já tinha ensaiado. Meu pai, pequei contra ti e contra o céu. Já não sou digno de ser chamado de teu filho. Permita que eu trabalhe nas tuas terras, que eu seja um dos teus empregados. E o pai, naquela alegria, fazendo uma festa, cortou a fala do filho, abraçou o filho com muito entusiasmo, beijou a face do filho repetidas vezes e chamou o empregado e disse, olha, vem aqui, por favor, traga uma túnica para que o meu filho se vista, traga o anel para que ele coloque no dedo e traga as suas sandálias. O que significava isso dentro daquela sociedade? A túnica era a roupa de gala, a roupa que ele tinha que vestir numa ocasião de festa. O anel trazia o brasão da família, significava o nome da família, família que ele tinha deixado, mas que ele voltava a fazer parte. E as sandálias, apenas os filhos e os patrões usavam sandálias, os empregados não usavam sandália. Então veja que o filho, ele ia pedir para o pai que ele queria ser empregado, ele aceitaria ser empregado, mas o pai naquele ato lhe restitui o lugar de filho e o aceita
publicamente, porque quando beija a face do filho, quando ele corre em direção do filho, é uma forma de ele sinalizar para aquela comunidade, olha, é o meu filho que está voltando, eu o perdoo. Por isso eu beijo a sua face e por isso eu corro até ele. Porque os anciãos, as pessoas mais experientes, os mais velhos, os patriarcas, eles não corriam. Correr era uma degradação. Seria para eles um rebaixamento. Mas o amor daquele pai era tão grande que ele correu em direção ao filho. Ele quebrou o protocolo e ele beijou a face do filho. E ainda falou para o empregado, por favor, manda matar um bezerro, um novilho, e vamos fazer a festa aqui, porque este meu filho estava morto e voltou a viver. Ele estava perdido e ele foi achado. Enquanto a festa estava acontecendo, o irmão mais velho, portanto, o irmão do filho pródigo, estava trabalhando. Estava trabalhando nos campos, acabou a sua atividade e voltava para casa. Quando ele chegou perto da casa, ele percebeu um movimento diferente. Música, barulho, movimentação. E aí ele perguntou para um empregado que estava ali no caminho, o que está acontecendo na minha casa? Que barulho é esse? E o empregado também alegre, porque afinal de contas o patrão estava alegre, e falou, olha, o teu irmão voltou para casa. E ele não pôde acreditar, ele ficou meio cético. Como assim meu irmão voltou para casa? Peraí que eu quero ver direito essa história. E foi para casa e encontrou o pai. Ele não chegou a entrar em casa, ele ficou na porta da casa e o pai já veio alegre falar para ele, olha, teu irmão voltou. Aquela felicidade, não é? Imagine um pai que tivesse praticamente dado seu filho como morto, como perdido no mundo e ter esse filho de volta. Então, naturalmente, o pai estava muito feliz. E ele falou, mas o que está acontecendo aqui? Teu irmão voltou. Se alegre, vamos festejar. E nesse momento, o filho mais velho, ele tem uma reação que o pai não esperava. Talvez ninguém esperasse, porque todos já estavam ali alegres e festejando. Ele diz, como assim? Como assim? O meu irmão, aquele que pediu a parte na herança, negou você, negou a nossa família, saiu pelo mundo, gastou tudo, agora volta? Numa situação de miséria e você abre a porta para ele? Estou fazendo aqui uma tradução que seria aquilo que nós diríamos hoje, né? Você abre a porta para ele? Isso não está certo. E ainda fiquei sabendo que você mandou matar um novilho, mandou matar um bezerro para festejar a vida inteira, pai. Eu fiquei aqui do teu lado. Eu nunca saí do teu lado. Trabalhei nos teus campos, me sacrifiquei por você. Você nunca mandou matar um cordeiro que fosse para eu festejar com os meus amigos. Mas para o meu irmão, que deu cabeçada aí pela vida, você faz essa festa? O irmão mais velho estava se sentindo injustiçado. E o pai, então, tentando chamar para si aquele filho que estava resistente, fala, por favor, meu filho, entre, venha festejar conosco, porque o teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E assim Jesus acaba a parábola. Aquela parábola era uma resposta que Jesus dava para os fariseus que estavam ali questionando. Então nós temos o seguinte cenário. Jesus, como um mestre, como o grande pastor das almas, sentado, ceando ali, junto com pecadores e publicanos. Os publicanos eram considerados a escória da sociedade. Por quê? Porque eles cobravam impostos dos judeus e davam dinheiro para os romanos. Né? Eles trabalhavam para os romanos. Então, eles eram muito mal vistos. E pecadores, aí nós podemos classificar as pessoas que... Porque o que era um pecador para os fariseus? Qualquer pessoa que não agisse de acordo com aquilo que eles achavam certo, que estava dentro daquelas 600 e tantas regras, porque tinha regra para tudo. Tinha a regra para se alimentar, tinha a regra como de que lado da cama que você dormia, como que você tinha que se dirigir para falar com o mais velho, com a esposa, enfim, muitas regras. Então nós sabemos que eles viviam mesmo assim, de uma forma muito exterior da vida. Né? Então eram muitos atos exteriores e pouca prática de fato
espiritualista. Então esse era o cenário. Tinha Jesus, os pecadores e os fariseus, que se consideravam o máximo da moralidade. Eles achavam que eles já estavam assim em comunhão total com Deus. Então Jesus conta essa parábola para mostrar para eles o seguinte: olha, sabe quem vocês são aqui nessa parábola? Vocês são o filho mais velho. Por que os fariseus eram o filho mais velho? Porque, veja, o pai tinha 2 filhos. Esse pai é Deus. Quando o pai corre, recebe, abraça, perdoa o filho, ele representa essa misericórdia, esse amor que Deus tem por cada um de nós, por todas as criaturas que são suas filhas e seus filhos. Então, esse pai é Deus. O irmão mais novo, aquele que pede a herança, me dá a minha parte da herança que eu quero sair, eu quero ir embora por esse mundo, é cada um de nós também, quando escolhemos nos afastar de Deus. Quando escolhemos viver nossa vida de uma forma egoísta, sem pensar nas consequências. Então eu vou fazer aquilo que é bom para mim, que o meu desejo me diz que eu devo fazer, mas eu não vou pensar se isso vai ser bom para o outro. O filho não pensou se o pai ia sofrer, ele não pensou na vergonha que o pai ia sentir perante aquela comunidade, o filho mais novo. Então, em alguma medida, nós ainda somos esse filho pródigo. Quando nós desperdiçamos os nossos dons, né? O que é a prodigalidade? É o desperdício mesmo, no contexto da parábola. Então, o filho pródigo, o filho mais novo, poderiam ser ali os publicanos e os pecadores com quem Jesus estava sentado. Porque eles tinham, naquele momento, uma oportunidade de estar junto com Jesus, a aprender dele com as suas lições. E talvez eles pudessem, assim como o filho pródigo fez, em algum momento, cair em si das suas escolhas equivocadas e desejarem fazer o caminho de volta. Olha, eu me afastei muito de Deus. Me afastei muito do meu pai. Agora eu quero voltar. Quero voltar. Eu pequei contra ti, pai, mas eu quero voltar. E Deus? É claro que Deus aceita. É claro que Deus nos abraça. É claro que Ele nos envolve. Porque Deus não se ofende. Às vezes nós escutamos as pessoas falando assim, olha, Deus perdoa, Deus perdoa. Será? Quem não se ofendeu não tem necessidade de perdoar. Deus não pode se ofender com os nossos desmandos, com os nossos equívocos, porque Ele sabe que nós estamos nessa caminhada de aprendizado. Agora, os fariseus foram representados na parábola pelo irmão mais velho. Por que será? Quando o filho mais novo pediu ao pai a sua parte da herança, o irmão mais velho, portanto, o primogênito, poderia ter, naquele momento, feito uma intervenção. Espera aí, calma, irmão, não é bem assim. Você já parou para pensar nisso que você está pedindo? Primeiro, que isso não está na lei. Estamos aí pensando na lei de Moisés, né? Aquele código civil, social, moral, religioso. Porque nós sabemos que Moisés, ele era judiciário, executivo, né? Fazia tudo Moisés ali. Então o código de Moisés tinha de tudo um pouco. O irmão mais velho poderia ter dito, meu irmão, calma, não é bem assim. Em nenhum momento ele tentou demover o irmão mais jovem daquela ideia. Por quê? Porque também seria vantajoso para ele. Ele estava pensando também em obter algum tipo de vantagem. Pelo fato dele ser o irmão mais velho, ele teria direito a 2/3 na divisão dos bens. Porque dizia a lei que o primogênito teria direito a uma parte maior. Então, se o filho mais novo falou de eu quero a minha parte da herança, o que é que o pai fez? Ele dividiu por 3. A parte dele
né? Que seria, a gente pensando aqui, na nossa sociedade, seria a parte dele, a parte do filho mais novo, a parte do filho mais velho. Mas o filho mais velho, dentro daquela sociedade, tinha direito a 2/3. Então, ele não pensou em demover o irmão dessa ideia. Não, tá bom. Ele pede a parte da herança, eu também fico. E olha que bom, o irmão pediu a parte da herança e caiu no mundo. Ele ficou com o pai, senhor da situação. Porque era como se de fato ele tivesse assumido tudo ali. O pai dele não havia morrido, mas como havia dividido a herança, então o filho mais velho passou a ser senhor daquelas terras, da situação, de tudo. E quando ele fala, mas eu fiquei contigo, trabalhei para ti, mas tu nunca mandaste matar um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas ele tinha a oportunidade de festejar a volta do irmão, que era da família, com quem ele compartilhava os laços sanguíneos. Mas ele se preocupou porque não tinha matado um cabrito para fazer festa com os amigos. Será que ele tinha tanta consideração pelo pai? Porque, de fato, o irmão fez aquilo que talvez ele mesmo quisesse fazer. Mas como ele vivia para dar satisfações para a sociedade e obedecer um código de conduta que estava escrito ali, mas que ele não sentia no coração, ele ficou obrigado. E quando nós fazemos alguma coisa por obrigação, nem que seja inconscientemente, nós estamos esperando retribuição. Mas que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. O filho mais velho não pensava assim. Ele queria reconhecimento. Ele queria uma retribuição. Ele queria superioridade. Talvez ele ficasse muito feliz se o pai tivesse expulsado o filho mais jovem, se tivesse humilhado perante a comunidade. O rapaz, inclusive, dentro daquele contexto histórico, de acordo com as leis de então, ele estava sujeito a ser apedrejado publicamente. Porque o que ele fez foi um ato muito ofensivo. Talvez o filho mais velho tivesse ficado feliz de ver seu próprio irmão sendo apedrejado. Assim como os fariseus ficariam muito mais satisfeitos se Jesus tivesse condenado os publicanos, se Jesus tivesse condenado aqueles pecadores. Pessoas que os fariseus consideravam menores. Porque a relação dos fariseus com Deus era uma relação baseada em interesse. Fazemos sacrifícios de animais, acendemos os nossos incensos, oferecemos vinho, azeite, mas presta atenção, Deus. Nós somos o povo escolhido. Nós queremos o poder político, econômico, militar sobre todos os outros povos da terra, porque nós somos o teu filho predileto. Era assim que os fariseus pensavam. Mas com Jesus, era tudo diferente. Porque Jesus veio nos mostrar a face amorosa de um Pai misericordioso e compassivo. Não mais o Deus dos exércitos. Não mais aquele Deus que vai dar a vitória de um povo para humilhar o outro, não. O Deus que Jesus nos traz é o Pai nosso. Aquele que quer ver seus filhos reunidos em comunhão. Comunhão de valores. É um cuidando do outro. Aquele que sabe mais, ensina o que sabe menos. Aquele que é mais forte, protege o mais fraco. É esse o Deus que Jesus vem nos mostrar. E aquele irmão do filho pródigo, aquele irmão mais velho, não conhecia ainda essa face do seu pai. Por isso, ele se assustou. Ele queria um pai vingativo.
Ele queria ver um irmão sobrepujado e humilhado, mas o seu pai mostra um outro lado, um lado que ele não conhecia. Nós vivemos tempos muito difíceis. É claro, alguém pode pensar, qual é a novidade? Todos os tempos sempre foram difíceis. Mas cada tempo tem a sua marca. A marca dos tempos atuais é a intolerância. Jesus esteve na terra, ele pisou o solo desse orbe há 2025 anos. Mas ainda hoje, nós continuamos agindo como os fariseus da época do Cristo. Nós negamos aos nossos irmãos de caminhada a oportunidade de, uma vez arrependidos, se retratarem. Então, quantas chances nós desperdiçamos de viver em comunhão, em paz, de uma forma respeitosa, de uma forma solidária, porque ainda deixamos o nosso orgulho falar mais alto. Porque buscamos superioridade. Porque nós queremos que a nossa palavra seja sempre a última. Porque nos deixamos conduzir pelo ego. Ah, aquele não pensa como eu, tem uma visão filosófica diferente, é pecador, tá no desvio. Aquele ali, nossa, mas aquele partido político não é possível. Só pode ser obtuso, tá no erro. E nós saímos pela vida julgando, condenando e distribuindo sentenças. Quando, na verdade, estamos, assim como o filho mais novo, nos afastando, nos distanciando da casa do pai. E assim como o irmão do filho pródigo, negando aos nossos irmãos, aos nossos semelhantes, a oportunidade de serem quem eles são. Porque o irmão mais velho, ele foi muito do invejoso, para falar a verdade. O caçula foi lá e fez aquilo que ele tinha vontade de fazer, mas não teve coragem. Porque vivia num espaço de hipocrisia. E aqui, veja, não se trata de fazer apologia aos desmandos. Olha, liberou geral, vamos fazer aquilo que nós tivermos vontade. Não, de forma alguma. Mas se trata de, junto com o Evangelho, amparados pelas lições do Cristo, nós fazemos a nossa autoanálise. É refletir a respeito dos nossos desejos, dos nossos impulsos, porque todos nós temos a nossa parcela de sombra. Querer negar o direito do outro a manifestar a sombra dele é falta de caridade. E falta de caridade também é distanciamento da lei. O Evangelho é um remédio que cura toda e qualquer doença. O remédio é uma grande enciclopédia, na qual nós encontramos respostas para toda e qualquer pergunta. O Evangelho é como se fosse um oásis no deserto, que vai oferecer descanso, sombra e água para o viajante cansado. O que o Cristo espera de nós é que nós, assim como Ele, reconheçamos a nossa paternidade divina. E a partir do momento em que nós reconhecemos a nossa paternidade divina, reconheçamos-nos também como irmãos de toda a humanidade. Peçamos a Jesus entendimento, clareza de mente, forças morais e resignação para buscarmos cada vez mais nos alinhar ao que Ele espera de nós. Porque assim nós estaremos cada vez mais perto da casa do nosso Pai e cada vez mais perto da felicidade tão almejada. Eu agradeço a sua companhia até aqui e espero te encontrar o mais breve possível. Até a próxima palestra na Fraternal.
Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.